Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hoje vamos falar um pouquinho sobre cinema. Aquele vídeo clássico de listas, pra gente bater um papo. Eu separei 15 filmes, adaptações de 15 clássicos da literatura que são grandes favoritos, tanto os livros quanto os filmes. Existem adaptações para o cinema que são muito boas, mas que os livros não são tão bons assim. Existem excelentes livros que já foram adaptados para o cinema, mas que os filmes deixam um pouco a desejar. Eu separei aqui alguns clássicos do cinema que são excelentes, na minha opinião, excelentes adaptações de clássicos que eu também amo, tanto a obra literária quanto o filme. E uma lista que tem romances, contos e até poema. Então vamos lá começar com essa listinha. Vamos lá. Começando com esse grande livro fantástico, fabuloso, chamado O Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Uma novela fascinante sobre os horrores do colonialismo, escrita pelo Joseph Conrad, publicada em 1902, à medida que o protagonista vai rememorando e adentrando nos horrores do colonialismo europeu, final do século XIX, começo do século XX, e que virou o estupendo filme do Coppola, Apocalipse Now. O Apocalipse Now adapta essa maravilhosa obra do Conrad para o contexto da Guerra do Vietnã. O filme do Coppola é um filme de 79, com o Marlon Brando fazendo o papel do General Kurtz, que é preciso ser resgatado e que está no meio da selva completamente louco. É um dos filmes mais brilhantes do Coppola, um dos filmes mais maravilhosos sobre os horrores da guerra, e é inspirado nesse romance tão maravilhoso quanto. Muito difícil transpor a violência desse livro, o grau de obscuridade e de terror narrativo mesmo, assim, de quanto ele é nublado e caudaloso e nevoento. A escrita do Conrad ela é muito complexa, densa, obscura, e o Coppola fez isso de uma maneira, ao seu modo, né? Mas fez isso de uma maneira realmente brilhante. É um dos maiores clássicos do cinema, inspirado num dos maiores clássicos da literatura, o maravilhoso Coração das Trevas. Não tem uma ordem de favoritos, tá? À medida que eu fui lembrando, obviamente eu fui colocando aqui. Também falando sobre os horrores da guerra, mas contexto completamente distinto, da Rússia, tem a adaptação do maravilhoso Guerra e Paz. Guerra e Paz, que nós fizemos leitura conjunta aqui no canal, no Clube do Livro. Vou deixar o card aqui para nossa leitura coletiva, com todas as etapas de leitura desse imenso clássico maravilhoso. A adaptação para o cinema que eu mais gosto do Guerra e Paz não é aquela adaptação dos anos 50 do americana, de Hollywood, do King Vidor com a Audrey Hepburn, mas sim a versão russa, que foi feita inclusive em resposta a essa adaptação cinematográfica americana. Essa adaptação fez um sucesso na Rússia, e aí a União Soviética preparou uma grande produção, uma super produção nos anos 60, se eu não me engano é um filme de 65, dirigido pelo Sergei Bondarchuk. É um épico imenso, são 4 partes, dividido em 4 partes, assim como o livro também é, e é uma adaptação tão suntuosa, tão linda, tão emocionante, impactante pela empreitada mesmo, que é muito difícil. São tantos episódios maravilhosos nesse romance do Tolstói. Cabem tantos filmes, não é, aqui dentro, e o Bondarchuk fez um
um trabalho absurdo, absurdo. As cenas de guerra desse filme são assustadoras, assustadoras. E você vê o filme e você pensa, meu Deus, não tem CGI, isso aqui são pessoas mesmo no campo de batalha, com tantas explosões, com tanta gente, é um número absurdo de pessoas nos campos de batalha, ao mesmo tempo filmado com uma beleza que lembra muito as descrições tão belas e ao mesmo tempo tão catastróficas dos cenários de guerra que são descritos aqui, além de todo o romance, toda a parte de novela que é tão sedutora e brilhantemente escrita pelo Tolstói, está tudo lá no filme do Bondarchuk. É uma coisa realmente magnífica, deslumbrante. É um filme que eu fiquei assustado de tão belo que é para uma obra tão difícil de ser adaptada. É a minha versão favorita. Eu sei que tem várias outras, virou série também, tem adaptação da BBC, mas a minha grande favorita é essa de 1965 do Sergei Bondarchuk. É um primor. Outro clássico do cinema russo e também da literatura russa de ficção científica é o Solaris, do Stanisław Lem, um clássico publicado nos anos 60 e que teve a grandíssima adaptação para o cinema feita pelo Tarkovsky nos anos 70. É um filme de 72 e esse também é um livro que eu fiquei fascinado. É diferente do que a gente está acostumado também quando a gente pensa em ficção científica, principalmente com relação ao que é a exploração do cosmos. É interessante pensar que geralmente a gente fala de vida extraterrestre sempre na forma de figurinhas, ETzinhos, criaturas meio humanoides, e no Solaris a descoberta de inteligência fora da Terra se dá com um planeta, o planeta Solaris, e nessa narrativa a gente tem uma equipe que está encarregada de explorar esse planeta, mas essa equipe fica de certa forma presa numa estação de exploração espacial sob a influência desse planeta inteligente e vivo, como um organismo único, que é o planeta Solaris. Mas o que é muito interessante que tem no livro e não tem no filme, é que no livro também tem toda a questão da pesquisa científica, tem tratados, ensaios sobre uma vertente da ciência que acaba se especializando no estudo desse organismo, desse planeta Solaris, que é a solarística. Então no livro você tem os tratados que mimetizam a escrita dos ensaios científicos de maneira interessantíssima, filosófica, e é claro que isso interessa muito ao Tarkovsky. O Tarkovsky cria imagens muito fascinantes, muito fabulosas, e esses personagens que ficam ali naquela estação espacial começam a ser assombrados por evocações do passado que são enviadas, fantasmas espaciais enviados pelo planeta Solaris. Todo mundo que chega perto do planeta Solaris é assombrado pelas imagens quase de terror e muito angustiantes que o planeta evoca nesses tripulantes, e eles vão enlouquecendo um a um. É uma coisa incrível e assustadora e muito bem adaptada. Tem um outro filme, tem outras adaptações também do Solaris, tem remakes americanos, mas a do Tarkovsky é de longe muito mais interessante, poética, como é o cinema lindíssimo do Tarkovsky, um dos meus diretores favoritos. E que inclusive vai influenciar outros filmes que não são adaptações diretas do Solaris, mas por exemplo o Melancolia do Lars von Trier com certeza sofre grande influência dessa ficção científica muito psicológica e assustadora e uma análise também psicológica da mente humana que é assim também fantástica. Também é um filme que eu gosto muito e é com certeza um filho de Solaris. Outra adaptação que é uma das grandes favoritas da minha vida é
a adaptação dessa novelinha incrível do Schnitzler, do Arthur Schnitzler, que é O Breve Romance de Sonho. O Breve Romance de Sonho é uma novela escrita em 26 pelo Arthur Schnitzler e ela foi adaptada ao cinema pelo Stanley Kubrick, foi o último filme do Kubrick, virou o maravilhoso De Olhos Bem Fechados, de 99, com o Tom Cruise e a Nicole Kidman, que na época era um casal, vivendo o casal de protagonistas do Breve Romance de Sonho. Aqui a gente tem um contexto desse casal austríaco que vão mentindo e se pegando nas armadilhas do desejo. Tudo começa quando eles vão para uma festa, acabam explicitando um para o outro seus interesses amorosos extraconjugais e o protagonista entra numa loucura de paranoia e pesadelo que envolve seitas de mascarados, que envolve um pesadelo atrás do outro, em que o sonho e a realidade se misturam, se embaralham de uma forma assustadora e linda, tanto no romance quanto no filme. No romance, esses monólogos são realmente muito longos e é muito interessante como Kubrick adapta esses monólogos também para o filme. A cena da Nicole Kidman falando, contando do seu sonho é tão incrível quanto a descrição do sonho da moça no livro, e é um filme fantástico, como só o Kubrick poderia fazer. Kubrick trabalha com outras adaptações também da literatura, sempre, quase, excelentes, mas esse é um dos meus favoritos porque o livro é tão brilhante quanto o filme e o filme tão excelente quanto o livro. Um Breve Romance de Sonho, do Arthur Schnitzler, é também uma excelente adaptação cinematográfica. Outro livro que eu amo e que virou uma excelente adaptação no cinema brasileiro é o São Bernardo, do Graciliano Ramos, um livro de 34, e que foi adaptado para o cinema pelo Leon Hirschman em 72. Esse foi o último filme que eu vi, um dos últimos filmes que eu vi, e é um filme maravilhoso. Como todos os filmes do Leon Hirschman, eu sou muito fã, mas o São Bernardo ele consegue adaptar a história do Paulo Honório. O Paulo Honório no filme é feito pelo Otton Bastos, numa interpretação única, excelente, que ao mesmo tempo dá também para esse Paulo Honório tão frio e bruto do livro, tão seco, uma humanidade que é maravilhosa. Tem uma sequência nesse filme que é também um momento da igreja, em que ele está morrendo de ciúmes da personagem da Madalena, e a Madalena não aguenta mais aquele ciúmes destrutivo e aquela maneira de vida completamente atroz e sem um pingo de liberdade, que é uma das cenas mais bonitas que eu já vi no cinema brasileiro. Eu fiquei muito tocado, é um filme brilhante, de uma obra, como toda a obra do Graciliano Ramos, fascinante. Também amo o Vidas Secas, também amo o filme do Vidas Secas, mas eu fiquei muito... O São Bernardo realmente virou um dos grandes favoritos, não só da literatura, como também do cinema. Um filme lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Uma fotografia, assim... A música do filme é do Caetano. Uma coisa. Não podia estar de fora da lista. Outra adaptação que eu gosto muito é a adaptação do Orson Welles do Processo do Kafka. O Processo é essa obra-prima do Kafka inacabada, um livro também dificílimo de se adaptar. O Orson Welles faz isso com o Processo. Ele consegue criar algumas imagens daqueles funcionários, imagens muito sombrias e tão claustrofóbicas quanto a do livro. Ele altera o final completamente do livro. O livro é meio sem final, mas tem um final, apesar de ser uma obra inacabada. É como se o capítulo final existisse aqui. A gente vê
um pouco que fim leva o personagem do Joseph K. O próprio Orson Welles faz o filme, ele faz o advogado, e é muito bom. Tem a Jeanne Moreau fazendo uma daquelas enigmáticas personagens femininas, meio provocantes, meio esquisitas e belas. É muito, muito bom. Muito bom. Eu adoro a adaptação do Processo do Orson Welles, desse livro inesgotável do Kafka. Bom, é impossível falar de adaptação cinematográfica de clássicos literários sem falar talvez nele, um dos maiores diretores que fazia adaptações de clássicos e fazia obras-primas no cinema a partir de obras-primas literárias, que é o Luchino Visconti. Então não tem como não citar os 3 grandes livros que ele adaptou, realizando 3 absurdas obras-primas. São elas o Noites Brancas, do Dostoiévski, que o Luchino Visconti fez uma adaptação em 57, com o Marcello Mastroianni e a Maria Schell fazendo o casal dessa novela. Também é uma super adaptação, porque ele pega todo o contexto de São Petersburgo da história original do Dostoiévski e ele coloca na Itália do pós-guerra, uma Itália devastada, cheia de cartazes, sinais luminosos de neon, numa espécie de tentativa de progresso num país devastado, e é nesse contexto de devastação que se dá o encontro do sonhador, que no livro é uma figura frágil e no filme acaba virando o Marcello Mastroianni, que por mais que esteja atuando numa fragilidade, não passa muito uma ideia de uma pessoa frágil. Ele é robusto, um galã, enfim, lindíssimo. E ele disputa a Maria Schell, que é apaixonada pelo personagem do Jean Marais. Só o Jean Marais para poder disputar a Maria Schell com o Marcello Mastroianni. Mas eu acho o filme lindíssimo. Acho que a Maria Schell tá a cara da Carolina Dickman nesse filme. O filme tem também imagens estonteantes e tem uma sequência final que é das mais encantadoras do mundo. Também tem uma sequência nesse filme de dança, que é uma das cenas de dança que eu acho mais incríveis do cinema, quando o Marcello Mastroianni se solta e começa a dançar quase que de maneira improvisada, uma dança louca, muito frenética, porque ele está apaixonado por aquela mulher, e aquela mulher não corresponde ao amor dele. É uma coisa assim divina. E a cena final com aquela neve, o que o Luchino Visconti faz é de outro mundo. Tem uma outra adaptação do Noites Brancas para o cinema, que é do Bresson, do Robert Bresson, e aí já é uma adaptação dos anos 70, que também é excelente, mas é completamente diferente do Visconti, e é uma adaptação que eu acho que se chama 4 Noites de um Sonhador, que é inspirado no Noites Brancas também, e é um filme lindíssimo, com toda aquela secura do Bresson, e é um filme belíssimo, mais silencioso, um filme lindo também. Mas a minha favorita particularmente é a do Visconti, do Noites Brancas. E é claro, tem as outras adaptações do Visconti que são maravilhosas, de livros maravilhosos. Tem a adaptação do Leopardo, do Giuseppe Tomasi de Lampedusa, que virou um dos maiores filmes da história do cinema italiano, um épico também de uma aristocracia em vias de extinção, e esse personagem do Dom Fabrício, príncipe de Salina, feito pelo Burt Lancaster, que você não consegue ler o livro sem imaginar a cara do Burt Lancaster, tamanha perfeição de escalação para esse personagem. O Tancredi, que é o sobrinho, feito pelo Alain Delon, lindo, e a Cláudia Cardinale fazendo a Angélica. É um filme de uma elegância, de uma beleza, assim como o livro. O livro é lotado de descrições barrocas, de uma beleza estética que só o Luchino Visconti estaria à altura, eu acho, para fazer
um filme tão suntuoso. Todo o trabalho de arte, aqueles figurinos, aquelas tapeçarias, aqueles palácios ruindo, chiquérrimos, mas todos ruindo. É tudo muito lindo e está tudo no romance também descrito numa beleza inesquecível, um dos livros mais memoráveis de todos, e o filme também, com sequências de bailes, assim, de você chorar. E, claro, o Morte em Veneza, novela do Thomas Mann, que também foi adaptado pelo Visconti em 71, que é também um dos filmes mais bonitos de todos os tempos. E é muito curioso como o Visconti, assim como no Leopardo, como nas Noites Brancas e no Morte em Veneza, faz uma adaptação dessas obras, mas é um filme, mas cada um desses filmes é exemplarmente um filme do Luchino Visconti, explorando a estética do Visconti. E é muito interessante como no próprio Morte em Veneza, essas questões sobre o belo, sobre a arte, sobre a beleza na arte e o quanto... E todas as discussões de estética que podem surgir daí são lindissimamente transpostas para a tela por um gênio como o Luchino Visconti. Então Morte em Veneza também não podia faltar. Não podia faltar também o clássico de ficção científica do Philip K. Dick, Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, o famoso Blade Runner, que foi adaptado nos anos 80, em 1982, pelo Ridley Scott, no que virou essa obra máxima da ficção científica no cinema, que é o Blade Runner. É um filme que é uma excelente adaptação, e esse é um exemplo maravilhoso do quanto uma adaptação pode ser tão boa quanto o livro e ser completamente diferente do livro. Nesse sentido, a adaptação, ela toma liberdades assim absolutas. Diversas cenas do filme não estão no livro, 1 milhão de cenas do livro que não estão no filme, e as cenas que tem no livro são muito maravilhosas, e as cenas que estão no filme também são muito maravilhosas. No livro tem uma coisa que me interessa muito, que não está no filme, que é toda a questão com relação não só a uma espiritualidade, tem um fator religioso no livro, que no filme praticamente não aparece tanto, tão explicitamente. E tem toda a questão também no livro dos animais verdadeiros e dos animais elétricos, né, biônicos, que no filme parece que só fica entre os humanos, né, entre os androides e as pessoas. E no livro tem toda uma questão, tem uma cena que tem um gato que precisa... Eles fazem uma operação dentro de um gato e eles já abrem o gato e não sabem se aquele gato é verdadeiro ou não verdadeiro, porque já se evoluiu tanto na técnica que eles conseguem fazer robôs, bichos que são praticamente idênticos aos seres vivos. Então tem discussões assim sobre o que é, como sempre nas obras do Philip K. Dick, o que é real e o que não é, e que o real é sempre uma invenção, uma paranoia, uma loucura, que é maravilhoso, e que no filme, na versão original, que é também a minha favorita, mais do que a versão do diretor, é um caso também excepcional de que às vezes a versão do diretor não é melhor do que a que tem os cortes da produtora. A versão original é a minha favorita, e esse filme no ar punk, que é também dos maiores da história do cinema, um clássico insuperável, imitado até hoje por todo mundo que quer fazer uma excelente ficção científica no cinema. E é também um livro excelente, excelente. Muito diferente do filme, completamente diferente. Infelizmente o Philip K. Dick não pôde ver o filme, né? Ele morreu antes. Outro filme que eu amo é a adaptação de um conto da Karen Blixen. Esse muita gente não gosta e eu amo esse filme. É um conto clássico da Karen Blixen, que está no Anedotas do Destino, que é o conto A Festa de Babette. E virou um filme também, que foi adaptado para o cinema em 87, pelo Gabriel Axel. É um filme que já passou muitas vezes na televisão, é um filme que geralmente as mães gostam, é um filme que eu amo, eu acho o filme lindíssimo, super tocante, tanto quanto o conto, que conta a história dessa moça que vai parar depois da guerra na casa de duas
senhoras que moram num fiord super afastado, numa comunidade ultra religiosa, num claustro de uma célulazinha protestante, que não pode fazer absolutamente nada, não pode ter um prazer na vida, não podem olhar para o lado, não podem se apaixonar, só podem dedicar a vida inteira a Deus e ao fervor religioso. E chega essa moça, Babette, e tem aquela sequência toda daquele banquete elegantérrimo, numa das sequências gastronômicas mais lindas da literatura, e que o filme faz muito bem, assim. Eu acho que o filme adapta com uma sutileza muito bonita. Eu acho um filme lindíssimo, eu sempre me emociono quando eu vejo esse filme, eu amo, e assim como eu amo a delicadeza do conto da Karen Blixen, A Festa de Babette. Outro diretor de cinema que é dos maiores de todos os tempos é o Pasolini, que também trabalhava adaptando não só tragédias gregas, como clássicos da literatura universal, que adaptou na trilogia da Felicidade, adaptou Mil e Uma Noites, adaptou o Decamerão, que fez os Contos de Canterbury. E o meu favorito, particularmente, é o último filme do Pasolini, que é o Salò, ou Os 120 Dias de Sodoma, adaptação dessa obra absurda do Marquês de Sade, que é Os 120 Dias de Sodoma, que é um livro dificílimo de ler, um livro dos mais escabrosos, asquerosos, né, violentos da história da humanidade. É um livro que exercita justamente o quão perversa a mente humana pode ser e até onde ela pode ir, testando realmente os limites da crueldade. E o Pasolini adapta isso para o contexto da República de Salò, durante a Segunda Guerra, na Itália fascista, e ele coloca representantes de diversas instâncias do poder, do clero, né, da política, da economia, como sendo esses 4 senhores que se isolam num castelo, sequestram na guerra adolescentes e cometem as maiores atrocidades com esses adolescentes, tendo como estimuladoras 4 cortesãs que contam histórias das suas aventuras luxuriosas, lúbricas, das mais escatológicas, né? E elas vão indo das relações mais primais do sexo até as mais escatológicas, escabrosas, até chegar às vias da violência mais extrema, da tortura mais desumana possível. E ele usar esse romance como pano de fundo, como matéria, para poder falar dos horrores do nazismo, do nazifascismo, é uma das coisas mais fortes da história do cinema. Também é um filme que muita gente não aguenta assistir, difícil de assistir sem ter uma reação muito extrema. Tem gente que ama e tem gente que acha a coisa mais horrorosa de todos os tempos, e é mesmo, mas é um filme excelente também do que a arte pode fazer a partir de reflexões dos horrores da humanidade, né? Do horror que é o ser humano. Então, o Pasolini com o Salò, um dos meus filmes favoritos. E eu também sou louco pela adaptação do Joaquim Pedro de Andrade do Macunaíma. O Joaquim Pedro, que é sobrinho, né, do Mário, se eu não me engano, era sobrinho do Mário. E ele fez o Macunaíma mais lindo do cinema, com o Grande Otelo, com o Paulo José. Como é possível também adaptar o Macunaíma, um livro tão rapsódico, um livro episódico, ágil, com 1 zilhão de transformações, de metamorfoses a cada frase. O Joaquim coloca isso num contexto de um cinema carnavalesco, com aqueles figurinos deslumbrantes, coloridos, numa agilidade safada, brasileira, das mais bonitas também da história do cinema novo. É um filme
muito belo, não tem como não ler também Macunaíma já pensando nessa adaptação classiquíssima de 69, naquela cena no Parque Lage, da feijoada do Venceslau Pietro Pietra, que joga todo mundo no caldeirão para comer carne humana dos brasileiros, das pessoas que ele explora. Não tem como não pensar no Brasil de agora, do Bolsonaro. Não tem como não pensar no horror do Brasil e ao mesmo tempo na maravilha do Brasil, se não a partir dessa obra máxima do cinema nacional, que é o Macunaíma, do Joaquim Pedro. Então, talvez um dos clássicos máximos da nossa literatura e talvez um dos nossos clássicos máximos também do cinema nacional, o Macunaíma também não podia não estar nessa lista. E tem outra menção honrosa a outro filme do Joaquim Pedro, que eu amo, que é lindíssimo, que é O Padre e a Moça, que é a adaptação de um poema do Drummond, chamado O Padre, a Moça, que está no Lição de Coisas, do Drummond, e que é um poema lindíssimo e é adaptado para o cinema pelo Joaquim Pedro, nesse filme muito belo, com o Paulo José, com a Helena Inês, com o Mário Lago, com o Fauzi Arap. É um filme lindo e também é um dos meus favoritos do cinema nacional e é uma das adaptações literárias assim, que eu acho mais bem executadas desse poema, que é lindíssimo. Para fechar, só um pedacinho do poema. O padre, a moça. O padre furtou a moça, fugiu. Pedras caem no padre, deslizam. A moça grudou no padre, vira sombra. Aragem matinal soprando no padre. Ninguém prende aqueles dois. Aquele um negro amor de rendas brancas. Lá vai o padre, atravessa o Piauí, lá vai o padre, bispos correm atrás, lá vai o padre, a maldição monta cavalos telegráficos, lá vai o padre, lá vai o padre, lá vai o padre, diabo em forma de gente, sagrado. Na capela ficou a ausência do padre e celebra missa dentro do arcais. Longe o padre vai celebrando, vai cantando, todo o amor é o amor, e ninguém sabe onde Deus acaba e recomeça. A adaptação do Joaquim narra essa fuga do padre com a moça, com todos esses contrastes de branco e negro, luz e sombra. Um filme belíssimo. Bom, é isso. Esses são alguns dos meus grandes clássicos favoritos do cinema e da literatura. Eu quero saber também o de vocês. Deixa aqui nos comentários a lista de vocês. Quais são os seus clássicos favoritos também do cinema, que são adaptações de obras literárias. Eu vou adorar bater um papo aqui embaixo com vocês e descobrir indicações de outros filmes também maravilhosos. Não esqueça de deixar o seu like aqui se você gostou desse vídeo, de me seguir aqui no canal, subscreve aqui embaixo, ativa o sininho, compartilha com todo mundo que possa vir a se interessar por esse vídeo. A gente se vê logo mais com mais vídeos aqui pro canal. Um beijo para todo mundo e até a próxima.